Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui responder a tag dos calhamaços. Pois é, gente, eu vi a tag dos calhamaços lá no canal da Tamires, do Resenha dos Sonhos, que ela faz de tempos em tempos, comparando, né, com as respostas anteriores dela. Vou deixar aqui na descrição os créditos, as perguntas, tudo certinho, tá? Pra vocês acompanharem comigo, porque agora a gente vai falar de livros enormes. Então, vamos lá! A primeira pergunta é: maior livro da sua estante que já leu? E o maior livro da minha estante que eu já li foi O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Pois é, gente, este livraço aqui, eu li eles separadamente, né, em volumes separados na época, mas eu li eles todos de uma vez. Então, assim, conta, porque eu li tudo junto. E aí eu comprei essa edição de luxo maravilhosa, que, ai, gente, olha esse livro, que lindo, que maravilhoso. E esse daqui, ele tem exatamente 1178 páginas. Foi sim o maior livro da minha estante que eu já li até hoje. Segunda pergunta: o maior livro da sua estante que ainda não leu? Gente, assim, não é que eu não li, eu comecei a ler, eu tava amando. Na época eu tava lendo, se eu não me engano, numa leitura conjunta. E apesar de ser um livro, gente, muito antigo, alguém ali do grupo leu além da meta e foi comentando. E aí eu fiquei tão estressada com isso que eu falei: não vou mais ler, sabe? Depois vou pegar um tempo e ler pra mim, porque até que é um livro muito fluido pra ser um livro tão clássico. E eu estou falando de O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Gente, esse livro aqui também maravilhoso, né? Ai, esses calhamaços, gente, não adianta, sabe? É difícil ler ele, principalmente de capa dura, mas olha que maravilha. E esse, ele tem exatamente 1063 páginas. Então, ó, dá pra ver que eu li parte dele e eu quero voltar porque eu realmente tava gostando muito dessa história. Então, tá aí, um livro que infelizmente eu ainda não terminei, mas terminarei. 3. Calhamaço que tem medo de ler. Gente, eu não vou negar que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ele tem, se eu não me engano, né, na edição que eu vi, 1511 páginas. E eu não tenho medo de ler porque ele é um livro clássico ou porque ele é um livro longo. Não. E eu já conheço a história e tudo mais, já vi o filme, por aí vai, mas eu sei que muita gente fala que são páginas e páginas e páginas e capítulos descrevendo, sei lá, o esgoto de Paris. Então isso me pega um pouco. Apesar de gostar de Tolkien, o meu livro favorito dele, por exemplo, não é O Senhor dos Anéis, é O Hobbit, que é uma história muito mais simples, muito mais concisa. Essa coisa da descrição muito longa, sem motivo, me pega um pouco. Então eu tenho medo de ler Os Miseráveis por conta disso. 4. Calhamaço que tem fissura pra ler. Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Eu li o começo desse livro e eu achei super intrigante, sabe? Ele tem toda uma questão de magia, com uma estética toda gótica, vitoriana, que eu amo. E eu sei que ele também é enorme, ele tem 1006 páginas e eu quero muito ler, porque eu acho que eu vou gostar muito. Eu amei Piranesi, que também é da Susanna, então eu mal posso esperar pra ler esse livro. 5. Livro grande, capa linda. Gente, The Priory of the Orange Tree. Olha essa maravilha, gente, que livro mais lindo. Ele é enorme, né, como todos os outros calhamaços aqui, mas nesse caso ele tem 830 páginas. Todos os livros que eu escolhi, gente, são acima de 700 páginas. Calhamaço é uma coisa que vai de cada um, né, e aí eu falei, vou determinar aqui 700. Esse daqui, né, conta e é lindíssimo. 6. Livro grande, capa feia. Esse é um livro que até hoje eu não comprei, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu não encontro uma capa bonita. A única capa bonita que eu encontrei dele é brasileira, que é da Martin Claret, que inclusive tem 911 páginas, pelo que eu procurei, que é Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Gente, eu sou louca pra ler esse livro, né? Eu estudei muito sobre Dostoiévski, fiz o meu TCC sobre Dostoiévski, mas esse é um livro que eu não tenho pelo simples fato de que eu quero uma
uma capa bonita, gente. Nossa, ainda mais um calhamaço. E, assim, é muito difícil encontrar. Na minha opinião, só esse da Martin Claret salva, sabe, em questão de beleza. Mas um dia vai. 7. Calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Gente, tem um livro que eu sempre falo que eu vou ler e que eu li parte dele e eu tava gostando, só que eu sempre acabo passando outros livros na frente, porque é enorme, que é o Insônia, do Stephen King. Stephen King é rei em escrever calhamaços, né? E o Insônia tem 787 páginas. E eu gosto muito dele, eu quero muito finalizar ele pra seguir com a minha lida ali de A Torre Negra, porque eu já li o primeiro livro, e aí eu vi que tem muitos outros livros introdutórios pra você ter uma noção melhor do que tá acontecendo, e eu amo entender referências, tá? É minha coisa, eu amo isso. Só que pra isso eu preciso ler os outros livros antes. Li alguns, não li outros ainda. Esse é um deles, mas eu vou ler. Eu vou. Juro, algum dia. 8. Calhamaço que leu e não lembra do que leu ou que quer reler. Gente, eu lembro, mas eu quero muito reler algum dia, se sair o último livro da trilogia das Crônicas do Matador do Rei, O Temor do Sábio. Gente, esse livro é o segundo, né, que a gente vai ter a história do Kvolt aqui, fora da universidade, usando magia, duelando e por aí vai. Só que, gente, eu não gosto tanto desse livro quanto o primeiro, mas ele é muito bom. No entanto, o primeiro, eu cheguei a reler partes dele mais vezes do que esse. Então, esse eu não lembro, assim, com tantos detalhes. Então, lógico, quando sair o terceiro, se sair o terceiro, aí eu venho e, com certeza, vou reler O Temor do Sábio. 9. Último calhamaço que leu. E o último calhamaço que eu li foi um Q84 do Haruki Murakami para o projeto Murakamando. Este livro enorme, todo marcado, que tem 1157 páginas e eu adorei. Então foi aí um ótimo tempo investido neste livraço. 10. Último calhamaço que abandonou. Abandonou é uma palavra forte, porque eu não abandono muitos livros. Eu geralmente percebo que eu não tô naquele momento pra ler aquela história e eu deixo separada e pego pra ler depois. Se depois que eu for fazendo tentativas realmente não for, aí eu passo pra frente. Mas o último que eu comecei a ler que eu gostei, mas que ficou mais pra frente, é o Império dos Vampiros, Empire of the Vampire, do Jay Kristoff. Esse livro não é que eu abandonei. Realmente o que aconteceu foi que eu li o primeiro capítulo dele, o prólogo e o primeiro capítulo, para o desafio do primeiro capítulo, para escolher o primeiro calhamaço de 2023, que aliás é uma vergonha, porque eu não li ainda o calhamaço que eu escolhi, porque eu tive um problema de visão, e aí por conta disso eu não podia nem ouvir o audiobook, porque o audiobook pedia que você tivesse a cópia digital ou física para poder acompanhar por causa de certas coisas, mas enfim, eu gostei muito daqui de como é mostrado o vampiro, sabe? Eu achei muito interessante. E então eu fiquei muito curiosa, eu abandonei, mas na verdade eu só deixei pra ler ele depois, mais pra frente. Estou aguardando aí o momento certo. Preciso me gabar, porque, gente, esse meu livro, ele é autografado pelo Jay Kristoff e ele tem 734 páginas. É ilustrado, é muito bonito, então com certeza eu quero muito ler Empire of the Vampire. 11. Livro grande que leu muito rápido. No caso, Tomie, do Junji Ito. Por quê, gente? Primeiro que é uma história muito instigante, segundo que é um mangá, então é mais rápido de ler. Mas é livro. Preciso fazer um disclaimer aqui, porque eu sei que tem muita gente que acha que, porque HQ, graphic novel, mangá não é livro sim. É só um outro formato, mas é livro, tá? Desculpa te informar, se você é uma pessoa que não pensa isso. Agora que eu já tirei isso do meu peito, eu preciso falar que eu amei Tomie. Ele é um livro belíssimo e assustador. Eu amo a personagem da Tomie. E ele tem aqui, ó, 740 e pouco páginas. Não tem aqui no finalzinho, mas enfim, esse eu li rapidamente. Eu li em poucos dias e eu me apaixonei. 12. Livro grande que leu devagar. A Dança da Morte, de Stephen King. Gente, A Dança da Morte eu comecei a ler há muito tempo. Deixa eu ver até se tem aqui, que geralmente eu coloco. Olha, eu comecei a ler ele em 13 de novembro de 2018. E eu terminei em 26 de julho de 2020. Porque eu comecei a ler, e aqui a gente tem uma história de uma pandemia, e a gente vai vendo, né, como vai se espalhando, e aí como as pessoas que sobraram vão se dividindo. E esse começo
começo de como vai sendo, né, essa epidemia, como vai se espalhando, como que transmite, é muito interessante. Só que aí depois, conforme a gente vai vendo os personagens indo de um lugar A para um lugar B, tem personagens que a gente gosta, então é muito interessante acompanhar essa jornada deles, mas tem personagens que a gente não gosta. Então aí é mais sofrido. Aí eu lembro que eu dei uma pausa. E sim, gente, eu voltei a ler esse livro durante a pandemia, né? Não podia sair de casa, não tinha o que fazer. Falei, vou terminar. E terminei. Então eu levei basicamente 2 anos aí pra ler, mas valeu muito a pena. Eu gostei bastante de A Dança da Morte. É um dos maiores calhamaços, se não o maior calhamaço do King. Essa minha versão aqui, Pocket, ela tem 1439 páginas. Mas olha, valeu cada segundo. Calhamaço que deixou uma saudade imensa. Ah, gente, vou continuar aqui no King e falar do meu livro favorito dele, um dos meus favoritos da vida, que é It, a Coisa. Gente, It, a Coisa foi um livro que... eu sempre penso nele, porque aqui a gente vai conhecer essa cidadezinha onde a gente tem o Clube dos Otários, que é um grupo de crianças que não se encaixam em lugar nenhum, sabe? Cada um tem um estereótipo que faz com que eles sofram bullying. E a gente vai ver eles se unindo pra lutar contra essa coisa bizarra, que é uma figura Lovecraftiana insólita. E, gente, eu tenho muita saudade desse livro, porque eu amei a minha experiência lendo esse livro. It é sensacional. Ele tem algumas questões problemáticas? Tem. Só que você se apega a essas crianças. Não tem como não se apegar aos personagens. E ele tem, gente, 1157 páginas. E deixou saudade. Vira e mexe, tenho vontade de reler, mas também tenho muitos calhamaços que eu preciso ler, como vocês já viram. 14. Calhamaço que te fez chorar. Ah, gente, a gente tem que continuar no King, né? Novembro de 63. Gente, esse livro que fala sobre viagem no tempo e sobre mudar as coisas, sério, o final dele é uma das coisas mais bonitas que eu já li até hoje. Eu lembro que quando terminou, eu fui tomar banho pra chorar em posição fetal. Sério, eu chorei muito com o final desse livro. Eu acho um dos finais mais espetaculares que o King escreveu. O King, que é tão conhecido por escrever finais que as pessoas não gostam, esse daqui é maravilhoso. E ele é um livro que tem 850 páginas. E valeu cada segundo pra esse final melancólico, lindo demais. Última pergunta é próximos calhamaços, né? Os calhamaços que eu desejo ler. E vou falar aqui 3, tá? Por quê? Porque são 3 que estão em andamento. Continuando, né, em King, eu estou lendo aqui o Under the Dome, Sob a Redoma, que é um livro que eu estou gostando bastante. Eu já li mais de 1/3 dele. E tem 1074 páginas. Lonesome Dove, do Larry McMurtry. Tô lendo para um projeto que eu faço com meu marido, né? Ele me indicou e eu estou em 37%. Faz tempo que eu deveria ter terminado, mas eu ainda não terminei. E ele tem 857 páginas, se eu não me engano. E outro que eu não vou tirar do lugar é o H.P. Lovecraft The Complete Works, que também é um livro gigante. Eu até anotei o tanto de páginas. Ele tem 1112 páginas, que é a obra completa dele. E eu estou no caminho, já li a maior parte, mas ainda tem coisa que eu preciso concluir. E, né, vem aí porque estamos chegando no agosto cósmico. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da tag dos calhamaços. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual é o maior calhamaço que você já leu na sua vida. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.